Olá, a graça e a paz de Cristo esteja com você, no seu coração. Eu quero trazer a reflexão nesse momento de uma história de uma mãe, uma história emocionante com um final feliz e sempre o final com Deus é feliz, queridos. E essa história está em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Narra a história de uma mulher que saiu em busca de uma solução para o seu problema. A sua filha estava em casa, possuída por demônios. É trágico isso para qualquer pai, para qualquer mãe. E ela ouviu falar de Jesus. Jesus estava ali na vizinhança da sua casa e ela então correu ao encontro do Senhor para buscar dele a solução para o seu problema. E provavelmente a multidão de pessoas que cercava Jesus estava grande e ela não tinha condição de chegar bem próximo a ele. Pelo que ela então tomou a atitude de começar a gritar. O desespero de qualquer mãe faria isso e muito mais. E ela então clama a Jesus e vai aumentando o tom de voz na medida em que ele não lhe dá atenção. E ela então intensifica o clamor, mas ela usou um termo que é um termo controverso pelo seguinte: ela dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada, me ajuda. E ela usava o termo Jesus, filho de Davi. Esse termo não era um termo próprio dos estrangeiros, pelo contrário, era um termo próprio dos judeus. Os estrangeiros não tinham a esperança que o judeu tinha na vinda do Messias, que era da descendência de Davi. Logo então, parece que ela usou de malícia, usou de astúcia para obter o favor de Deus. E ela então chega até Jesus como se quisesse se passar por judia, a fim de obter o favor. Por exemplo, ele vai se sensibilizar porque eu sou da sua nação e ele então vai parar para me ouvir, ele vai me atender. Vamos supor que ela usou esse termo nesse entendimento, mas não foi adequado, porque muitas as formas que nós criamos para ir até Deus, elas não são adequadas. Por causa disso, muitas orações nossas não são respondidas, porque criamos meios, e nós não precisamos criar meios para falar com Deus. Nós não precisamos inventar meios para falar com Deus. E naquele momento ela clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não parou, não lhe deu atenção, a atenção que ela esperava. E para a infelicidade daquela mulher, ela ainda recebeu uma palavra mais dura do mestre, porque quando Jesus não lhe deu atenção, ela continuou gritando, mas os discípulos se incomodaram. Jesus não, ele continuou a sua jornada, mas os discípulos ficaram muito incomodados pelo fato de que ela vinha gritando e Jesus não dava atenção. Então não tinha mais sentido ela ficar gritando, já que Jesus não ia lhe dar atenção. Porém, eles foram até Jesus e intercederam por ela e disseram: mestre, tu não se importa que essa mulher venha atrás de nós gritando? Despede ela. E Jesus então parou para eles, e não para ela, parou para eles e disse: não é certo eu pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Veja que ele usou o termo cachorrinho, não cachorro. E no grego tem diferença da palavra cachorro, e no termo original os judeus usavam para com os gentios, os estrangeiros, o termo cachorro selvagem. E ele não usou o mesmo termo, mas ele usou um termo caseiro, ele usou o termo cachorrinho, que no original significava dizer cachorrinho de estimação. Ele falou com carinho e não com desprezo, como os outros judeus falavam em relação aos gentios. E naquele momento ela vinha chegando e ouviu quando Jesus explicava isso para os seus discípulos, que não era certo ele pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela então chega até ele. Agora ela não usa mais o termo filho de Davi, porque ela usou o tempo todo e ele não parou para ela, ele não deu a atenção que ela precisava. E ela então não usa mais esse termo, e diz a Bíblia que ela chegou aos pés dele e prostrando-se, o adorou. Aí ela não usa mais o termo filho de Davi, ou seja, ela tira a cera e ela aparece como ela é de fato. Esse é um princípio muito importante para o relacionamento com Deus. Não precisamos de maquiagem. O termo cera ou sincero, vem de uma palavra antiga do latim que significava a cera que os artesãos passavam nos vasos para camuflar defeitos, pequenos defeitos. É como se hoje fosse a massa corrida que passa na parede antes de receber a pintura. E aquilo vai camuflar os defeitos e a parede vai ficar perfeita, mas é aparentemente perfeita. E para Deus nós não precisamos parecer ser perfeitos,
porque nós não somos e Deus sabe que nós não somos. E aqui tem um princípio muito importante sobre a oração que nós precisamos observar. Não precisamos inventar meios para falar com Deus e não precisamos também usar cera, usar maquiagem, fazer uma performance, rasgar as roupas, emagrecer de tanto jejuar, espatifar os cabelos, deixar os olhos remelentos a fim de sensibilizar Deus ou maltratar-se a si mesmo, chicotear o corpo a fim de tirar sangue e com isso atrair a atenção de Deus, subir escadas de joelho ou descer, ir para dentro da mata e clamar e gritar e entrar num bosque lindo desse aqui que você está vendo aqui atrás de mim e dizer, aqui Deus vai me ouvir. Queridos, Deus ouve-nos em qualquer lugar que nós estivermos, no topo de uma montanha ou dentro de um buraco profundo, Deus estará ali conosco e os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem seu braço encolhido para que não possa salvar. Creia nisso. Você não precisa criar meios, não precisa usar cera, não precisa usar maquiagem, não precisa disfarçar, porque Deus nos conhece intimamente. Enquanto aquela mulher usava o termo filho de Davi, querendo se passar por judia, Jesus não parou. Mas quando ela chegou aos pés dele e adorou a ele e o chamou de Senhor, ela disse assim, Senhor, me ajuda. Na versão NVI diz literalmente assim, Senhor, me ajuda. Naquele momento era só uma mãe desesperada, naquele momento não tinha mais cera, não tinha mais maquiagem, agora era só uma mãe carente da compaixão de Deus, de um milagre de Deus para a sua filhinha. Queridos, naquele momento que aquela mulher ajoelhou-se aos pés do Senhor, colocou seu rosto no chão, nos pés dele e o chamou de Senhor e pediu a ajuda dele, amados, o coração terno de Jesus se compadeceu daquela mãe. E Jesus viu agora, sem cera nenhuma, que aquela mulher estava sendo sincera naquele instante, clamando a ele fielmente. E ele então disse, mulher, grande é a tua fé. Irmãos, esse termo fé grande, ou uma grande fé, foi dada para uma mulher estrangeira, não foi dada para nenhum religioso. Sabe, toda vez que você coloca meios assim para se encontrar com Deus, meios para se dirigir a Deus, esses meios são chamados de religiosidade. Esses meios, eles não são eficazes, eles são invenções do nosso coração, da nossa imaginação. Imaginamos que Deus vai parar para nós por causa de que fazemos isso, dizemos aquilo. Não, não é isso. Depois, quando Jesus dá a cura para ela, para a filha dela, Jesus diz assim, por esta palavra, vai. Que palavra? Senhor, me ajuda. Senhor, os cachorrinhos, que quer dizer cachorro de estimação, eles comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, com essa palavra de humildade, com esse caráter de humilhação real, Jesus deu a ela o milagre que ela precisava. Quando ela pediu a ele para curar sua filha, a filha estava longe, não estava ali com ele, com ela, melhor dizendo, mas estava longe lá na casa dela, perturbada por demônios. Imagina o coração desta pobre mãe, estava desesperada, angustiada, sem saber o que fazer, quando ela ouviu falar que Jesus ia passando por aquela vizinhança. Então acendeu a esperança, mas a esperança é uma expectativa, eu espero que ele me atenda, então eu vou fazer isso, quem sabe? Não, a esperança é uma coisa, a fé é outra coisa mais importante, não é a esperança que atrai a ação de Deus, é a fé. É a fé. E Jesus disse para ela, mulher, grande é a tua fé. Vai e aconteça segundo o desejo do teu coração. Outra coisa muito importante quando vamos orar, quando vamos falar com Deus, tem que haver um desejo sincero, verdadeiro naquilo que nós estamos pedindo, que estamos buscando, porque às vezes buscamos, clamamos, mas no fundo a gente nem quer mesmo para valer. Sabe, é quando você pede um brinquedo, o filho pede um brinquedo, você dá um outro brinquedo para ele. E ele, tá bom pai, obrigado e tal, mas ele não fica feliz porque não é o que ele queria. O que ele queria era mais caro, era melhor, era do momento, é da hora, mas talvez o pai e a mãe não tinham recurso naquele momento. Então dá ali um outro brinquedo e ele faz aquela carinha de aparentemente satisfeito. Aí a gente acha que está tudo bem, mas não está. Ou seja, o pai não realizou o desejo que estava no coração do filho.
Então assim Deus ele quer realizar o desejo do teu coração. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Querido, na oração tem que haver desejo, tem que haver verdadeiramente a intenção naquilo que estamos buscando. Você quer mesmo aquilo? Que tanto você quer? Até onde você quer isso? É isso mesmo que você quer para a sua vida? Então Jesus filtrou o coração daquela mulher e disse assim, aconteça de acordo com o desejo do seu coração, de acordo com o que você deseja. E o que ela mais desejava, amado, era a cura da sua filha. Queridos, quando ela chegou em casa, a sua filha já estava perfeitamente bem, estava deitada, em perfeito juízo. Diz a Bíblia que os demônios já tinham se retirado dela. Bem na hora que Jesus falou, aconteça segundo o desejo do seu coração. E essa reflexão fica para o nosso coração, na certeza de que Deus tem total interesse em nos ajudar. Não precisamos inventar meios, não precisamos criar pontes. Jesus é a única ponte entre nós e Deus. Deus é o meu Pai e Jesus é o meu Salvador, é o meu intercessor diante do Pai. Ele intercede por mim, Ele intercede por você. Confie nele e o mais Ele fará.